dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir, mas que você possa ter o coração aberto e, principalmente, gente, a mente aberta para a gente estudarmos a história da igreja à luz dos fatos que, de fato, ocorreram durante a caminhada histórica da igreja, mas, principalmente, questionarmos esses fatos à luz daquilo que é a verdade, a Bíblia. Hoje, nós vamos fazer um apanhado, né, como se fosse uma resenha dos principais temas que estão escritos nas cartas pastorais, né, principalmente cartas de Paulo, cartas de João e cartas de Pedro, às igrejas. Por quê? Porque é importante, meus amados, porque essas cartas, e elas vamos incluindo o Apocalipse, né, nessas cartas, que nós não vamos estudar, mas elas vão ali de um período bastante interessante, um pouquinho antes ali, 36 da era cristã, até o ano 100 da era cristã, ou seja, ali ao final do primeiro século da era cristã, nós vamos ter aí escritos dos apóstolos originais, do colégio apostólico original, ou dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e do apóstolo Paulo, que foi o 13º apóstolo. Nós vamos ter escritos desses homens relacionados à vida da igreja. E ali nós vimos Atos, até hoje nós vimos Atos. Em várias aulas nós vimos Atos dos Apóstolos. E durante o estudo de Atos dos Apóstolos, nós vimos ali algumas coisas, principalmente dados relacionados à história da igreja, à dinâmica da igreja e ao crescimento da igreja. Agora, nas cartas, e aí nós vamos principiar, e nós não vamos ler versículo por versículo cada carta, porque senão a gente vai passar aí o restante do ano todinho estudando só as cartas. Mas eu quero fazer um apanhado, e aí eu peço, em nome de Jesus, que você, por iniciativa própria, leia as cartas, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João em casa, para que nós possamos perceber, e a gente vai perceber, nessas cartas, os problemas que a igreja primitiva já estava vivendo. Nós vamos ver aí alguns problemas que a igreja primitiva. Nós vimos no livro de Atos o surgimento da igreja na história, Atos capítulo 2, e após esse surgimento, o estabelecimento, o crescimento da igreja dentro da promessa de Jesus feita em Atos capítulo 1, verso 8. Fiquem em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, cidade, Judéia, né, distrito onde ficava a cidade de Jerusalém, tribo onde ficava a cidade de Jerusalém, Samaria, ou seja, já quase todo o território de Israel, né, todo o território da Palestina, e até os confins da terra. Então, a gente viu essa profecia sendo cumprida onde? Em Atos. Ok? Então, a igreja cresceu. Só que as cartas dos apóstolos, elas são voltadas para debater temas que estavam ocorrendo, problemas e virtudes que estavam ocorrendo nas igrejas de então. Ok? E é importante, meus irmãos, e eu quero fazer um parênteses aqui, até porque na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto. Na próxima aula nós vamos estudar os pais da igreja. O que significa pais da igreja, né? Ou a teologia patrística, né? Olha só como é que é a escola bíblica de discipulado da comunidade evangélica Geração da Conquista, é um negócio mais profundo, né? Eu fui pastor batista há anos, nunca estudei patrística, né? Na escola bíblica dominical, e nós vamos estudar aqui a patrística, ou seja, os pais da igreja depois dos apóstolos. Então, a gente vai ver Clemente, de Roma, Inácio, Policarpo, Hermes, o pastor de Hermes, né? Nós vamos estudar o Didaquê, nós vamos estudar uma série de escritos que foram contemporâneos,
foram escritos por pessoas que foram contemporâneas dos 12 apóstolos, né? Ou seja, viveram. Clemente de Roma, por exemplo, foi discípulo de Paulo. Ele viveu aí do ano 30 ao ano 70 e ele foi discípulo de Paulo. Ele foi ensinado por Paulo. E esses homens que foram ensinados pelos 12 primeiros apóstolos, eles comporam escritos também, eles escreveram, né? E essa literatura existe até hoje, né? Só que, por que a gente vai estudar essa literatura, pastor, já que não é a Bíblia? Justamente por causa disso. As distorções doutrinárias que hoje a igreja vive, elas surgem, elas têm como origem, muitas delas, têm como origem os pais da igreja. Por quê? Porque, meus irmãos, o que a gente não pode esquecer é que a única fonte de autoridade para nós tem que ser a Bíblia. Mesmo se nós tivermos livros que foram escritos na mesma época da Bíblia, são livros importantes? São livros importantes. São livros interessantes de se estudar? Sim, são livros interessantes de estudar, como qualquer um livro aqui da minha biblioteca é interessante estudar. Só que o que a gente não pode esquecer é que a autoridade final e única para o cristão precisa ser a Bíblia. Nós vamos ver que durante a história da igreja, muitas doutrinas que hoje nós tomamos, e muitas igrejas, principalmente igrejas evangélicas, tomam, como batismo como sacramento, batismo infantil, batismo por aspersão, cores litúrgicas, a estrutura hierarquizada da igreja, isso tudo surge não na Bíblia. Se você pode procurar na Bíblia, você não vai ver isso. Onde é que surge isso? Exatamente nesses escritos dos chamados pais apostólicos, ou pais da igreja, que eles foram ou pais apostólicos apologéticos, ou pais apostólicos doutrinários, né? Mas eles comporam escritos, né? Eles escreveram livros, e esses livros determinaram muitas das doutrinas da igreja. O que a igreja, no passado, errou exatamente em fazer isso. Em colocar Policarpo, em colocar Clemente, em colocar Santo Agostinho, em colocar Tomás de Aquino, como fontes fidedignas e inerrantes da doutrina cristã. Esse é o grande erro. A fonte fidedigna da doutrina cristã, amados, é a Bíblia. E somente a Bíblia. O restante são todos esses homens que eu falei, são como qualquer um desses autores que estão aqui nessa biblioteca. Esses livros aqui são importantes? São. Eu tenho teologias aqui do Strong, tenho teologias aqui de Newman, tenho muito livro legal aqui, Paul Tillich, Karl Barth, né? Enfim, vários teólogos. Só que eles são homens limitados, fracos, errantes, cuja mente ela precisa ser colocada, ela precisa ser levada cativa ao conhecimento de Cristo. Então é importante a gente entender isso. Né? Quando nós começarmos a estudar os pais apostólicos, nós vamos ver que muitas das doutrinas que hoje a gente toma para a igreja, ela surge por causa desses escritos, e ao surgir por causa desses escritos, e a gente vê as distorções da igreja. Vou só dar um exemplo disso. O primeiro a levantar a doutrina da sucessão apostólica, através do bispo de Roma, foi Clemente. E Clemente foi discípulo de Paulo. Poxa, então Clemente errou? Lógico que errou. Quem não errou foi Paulo. Por quê? Porque os escritos dele estão na Bíblia.
É essa distinção que a gente precisa fazer. Ok? Então, amados, mas hoje nós vamos ver aqui um apanhado muito resumido, e aí eu vou pedir para você, se possível, anotar, para você conferir, para você poder pensar sobre esses textos. Então vamos lá. Depois de Atos, nós temos a carta aos Romanos, escrita por Paulo, né? E a carta aos Romanos, ela tem como objetivo, amados, ela tem como principal assunto o Evangelho da Graça. Tá? Então, Paulo, qual era a base da igreja? Qual deve ser a base da igreja hoje? Qual é a base da igreja mostrada pelos escritos bíblicos? É o Evangelho da Graça de Jesus. E o Evangelho da Graça de Jesus, ela se baseia em alguns fatos. Vamos ver esses fatos aí. Ó. No capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3, até o versículo 20, nós vemos Paulo aí colocando 3 realidades. Vamos lá, anote aí. Romanos, capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3, até o verso 20, Paulo, ele coloca aí 3 grandes realidades. Quais são as 3 grandes realidades? Os gentios estão debaixo do pecado. Os judeus, capítulo 1, ele defende a tese que os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 2, ele defende a tese que os judeus estão debaixo do pecado. E no capítulo 3, até o verso 20, ele defende a tese de que todos estão debaixo do pecado. Então é importante a gente entender isso, né? E o que resume isso aí é Romanos capítulo 3, verso 23. Todos estão debaixo, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, ele coloca isso para a igreja, né? Ele fala assim, olha, todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós, sejam gentios que não tinham conhecimento da lei, que não tinham conhecimento das Escrituras, sejam judeus que têm o conhecimento das Escrituras, têm o conhecimento da Torá, têm o conhecimento dos livros proféticos, têm o conhecimento dos livros históricos do Velho Testamento, ou seja, têm o conhecimento do Novo Testamento, mas todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos condenados, todos nós estamos sob a égide da justiça de Deus, todos nós estamos marcados pelo juízo de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Ok? Então é importante a gente entender isso. Todos, sem exceção, todo o ser humano cuja ligação, cuja origem é em Adão, toda a humanidade, Adam significa, além de homem, também é usado lá no Velho Testamento para significar humanidade. Toda a humanidade, ela caiu. E quando ela cai, toda a humanidade, todos os descendentes de Adão, todos nós carregamos a marca do pecado original, ou seja, que é a queda da raça. A queda da raça colocou sobre a raça humana o quê? O juízo de Deus. O juízo de Deus é o quê? A morte. É isso que a gente precisa entender. Se a gente não aceitar isso, se a gente não aceitar isso que Paulo coloca aqui no capítulo 3, e ele coloca assim de uma forma primária. Porque, em primeiro lugar, ele vai falar dos gentios. Afinal de contas, ele está escrevendo para a igreja em Roma. Logo em seguida, ele vai falar dos judeus. Por quê? Porque ele é judeu, da tribo de Benjamim,
E, no tocante à religião judaica, ele era fariseu. Então, Paulo ele tinha autoridade para falar dos judeus. Ele fala, olha, gente, eu sou judeu, fui fariseu, sou da tribo de Benjamim, sou judeu de fato, sou judeu de raça, sou judeu de sangue. Entretanto, assim como os não-judeus, os judeus, da mesma forma, estão sobre o juízo do pecado. Razão pela qual, no capítulo 3, ele fala, consequentemente, se os gentios estão sobre o juízo do pecado, se os judeus, que têm a lei, têm o conhecimento da lei, para ele foi dado as promessas, também estão condenados pelo pecado, todos nós estamos condenados pelo pecado. A partir do capítulo 4, olha, do capítulo 4, escuta, crente, do capítulo 4, não, do capítulo 3, a partir do verso 21, até o capítulo 11, do capítulo 3 até o capítulo 11, Paulo ele vai colocar a grande tese dele em relação à graça. Ou seja, ele vai falar sobre a universalidade da graça, vai falar sobre a onisciência, a suficiência da graça, e ele vai falar da eternidade da graça, ou seja, os homens sempre foram salvos pela graça. Né? E ele vai começar, no capítulo 4, ele vai falar de Abraão, e ele vai falar que Abraão foi salvo pela graça. Depois, no capítulo 5, ele vai falar, por Adão entrou a morte, por Cristo entrou a vida. Então, desde Abraão, desde Adão até Cristo, e desde Adão até nós hoje, até o meu tempo e o seu tempo que eu estou assistindo esse vídeo aqui, todos nós sempre fomos salvos pela graça. Ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo por religião nenhuma, ninguém foi salvo pela observância de ritos, ninguém foi salvo por nada disso. Todos nós fomos salvos pela graça. A maior prova disso, ele coloca, a maior prova disso é Adão, a maior prova disso é Abraão, a maior prova disso é Noé, capítulo 6, que está escrito lá, Noé, capítulo 6, verso 6. Deus olhou para a humanidade estava totalmente fora e se arrependeu de Deus ter feito o homem, e ele agora decidiu destruir o homem. Mas aí, Gênesis, capítulo 6, verso 6, diz assim, e Deus olhou para Noé, e Deus achou graça em Noé. Olha só, Deus olha para Noé, e Deus, então, por causa do coração de Noé, ele derrama a graça dele sobre Noé. O que significa isso? Noé, constrói a arca, porque a partir de você eu vou criar uma nova geração de homens. Eu vou fazer uma nova gênese. É isso que Deus fala para Noé. Então, meus amados, é importante a gente entender isso. Tá? Os grandes personagens, e aí Paulo ele vai usar os grandes personagens do Antigo Testamento, ele vai usar textos de Davi, nos Salmos, ele vai usar textos de Gênesis, escritos por Moisés na Torá, ele vai usar textos escritos pelos profetas, escritos por Isaías, escritos por Jeremias, para demonstrar o quê? Para demonstrar que nós sempre fomos salvos pela graça e que o Velho Testamento ratifica, defende esta tese. É importante a gente entender isso. A gente vai ver isso em toda a carta aos Romanos. Eu não vou parar aqui para ler, porque é muita coisa, nós já fizemos isso. E ele vai falando isso até o capítulo 11. Até o capítulo 11, ele vai colocando esta realidade. Ele vai lá no capítulo 9, 10 e 11, ele vai dizer... E Paulo ele é tão tremendo, Paulo ele foi tão tremendamente inspirado pelo Espírito, que ele começa com Adão
Começa com Abraão no capítulo 4, capítulo 5 ele fala de Adão, ou seja, ele vai lá para os primórdios do Gênesis, e ele termina no capítulo 11 já falando da segunda vinda de Cristo, ou seja, já fala já na dimensão escatológica. E aí isso aí traz um grande ensino para a gente. E desde o Gênesis até a volta de Cristo, sempre foi pela graça. É isso que Paulo ensina. Ok? Então nunca foi por obras, nunca foi pela religião, nunca foi por nada disso. Sempre foi pela graça. E a graça a gente só alcança pela fé, pela admissibilidade, além da razão. É isso que é importante a gente entender. É a admissibilidade, além da razão. Ou seja, você tem que ir além da razão de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a graça é o meio pelo qual nós somos salvos pela graça, e o meio para alcançarmos a graça é a fé em Jesus Cristo. É a fé na promessa. A promessa é Cristo. Então é importante a gente entender isso, tá, irmãos? Então perceba aí que Paulo ele vai falando tudo isso. A partir do capítulo 12, ele vai falar sobre temas relacionados à atividade da igreja, à atividade prática da igreja. Tá? Então, ele vai falar sobre a necessidade de sermos separados do mundo. Romanos, capítulo 12, ele começa dizendo, versículo mais conhecido que é andar para frente. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, a partir do capítulo 12, ele vai falar de coisas práticas. Ele vai falar da tensão, da realidade, da convivência, e é uma convivência marcada pela tensão, marcada pela distinção, é isso que é importante. A igreja está no mundo, mas a igreja ela não pertence ao mundo. Quem é que falou isso? Vamos lá? Abra sua Bíblia em João. Vai lá para João. João, pastor? João. João, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 8. João, capítulo 17, a partir do verso 8. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me enviaste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, ou seja, Judas, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas palavras enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Vou repetir o 14 para que você entenda bem. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Rogo que não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, meus amados, vejam a preocupação de Jesus aí. Vejam a preocupação de Jesus. Qual é a preocupação de Jesus? É exatamente isso que Paulo fala a partir do capítulo 12 de Romanos. Ele vai agora, em virtude de sermos salvos pela graça, em virtude de toda aquela argumentação que ele fez do capítulo 3, a partir do verso 21, até o capítulo 11, olha o tamanho da argumentação de Paulo. Capítulo 3, a partir do verso 21 até o capítulo 11. Aí, a partir do capítulo 12, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, em virtude de sermos igreja de Cristo, a nossa relação com o mundo vai ser tensa. Vai ser marcada pela distinção. Vai ser marcada pela diferença. Vai ser marcada pelo conflito. Então, a igreja, meus amados, por natureza, não porque a igreja quer, mas porque o mundo assim se coloca. Vou repetir. Não porque a igreja quer, muito pelo contrário, para a igreja em relação ao mundo é o que diz a Bíblia. No que depender de vós, ou seja, no que depender da igreja, a igreja terá paz com todos. Mas todos terão paz com a igreja? Não, meu irmão. Jesus falou que não. Vamos ver? Vamos lá. João capítulo 15. Abre aí, João. É a Bíblia, tá, irmão? Então, se o irmão não concorda, o irmão se vê com a Bíblia aí, mas é a Bíblia. João capítulo 15, a partir do verso 18. Vou ler aqui, ó. Se o mundo os odeia... Opa, quem é que odeia? Vamos lá. Quem é que odeia quem aí? A igreja não. A igreja é ame só. A disposição da igreja para o mundo. Ame os seus inimigos. Né? No que depender de vós, tenhais paz com tudo. Né? Abençoe os seus inimigos. Né? Sejam bondosos com todos. Né? E vocês sejam pacientes, temperantes. A todo frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, nós vamos ver ali temperança, bondade, não é? Amabilidade, domínio próprio. Ou seja, isso na relação da igreja com o mundo. Mas olha a relação do mundo com a igreja. Isso aqui é palavra do Senhor Jesus, tá, meu irmão? Então, se você não concorda com o Senhor Jesus, ele está com um problema sério. Isso aqui é palavra de Jesus. É Jesus que está falando isso, ó. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Só falta desenhar. Ok? Só falta Jesus desenhar. Se você pertence... Olha só, então entenda uma coisa de uma vez por todas, crente. É isso que é importante a gente entender. E é disso que Paulo está falando lá, né? E ele vai falar isso em outras cartas, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Volta lá para Romanos capítulo 12. É disso que Paulo está falando. Essa necessidade de renovação de mente é justamente por causa disso.
Porque se você se conformar com o mundo vai te amar. O mundo não vai oferecer oposição a você. O mundo vai te aceitar. O mundo vai te acolher. Agora, se você, no seu coração, na sua mente, impulsionado pela fé, falar assim: vou seguir os ensinos de Jesus. Sabe o que o mundo vai nutrir por você? Antipatia, ódio, dissensão. O discurso de ódio, meu amado, não é da igreja para o mundo, e sim do mundo para a igreja. Isso a história mostra. Ok? Então é importante a gente entender isso. Por isso que Paulo está falando assim: não se amoldem. E aqui é aion, né? Mundo aqui é aion, é século. Né? Ou seja, não se amoldem a este século. Ou seja, não se amoldem a essa estrutura de coisas, a esses padrões de comportamento e valores que hoje imperam no mundo, porque vocês têm comportamento e valores distintos disso. Ou seja, vocês têm um conjunto de valores, estão todos aí, né, consolidados na Bíblia. Conjunto de valores da igreja, conjunto de valores do mundo. Só que os dois estão vivendo no mesmo espaço geográfico e histórico. O que vai acontecer? Tensão. Normal, tá, gente? Normal. Ok? Então é importante a gente entender isso aí. E aí Paulo, ele vai falar, logo em seguida, ele vai falar do amor, a partir de Romanos capítulo 12, versos 9 até o 21. Não, aí no 21 ele vai dizer assim, olha só que coisa tremenda. Não se deixem vencer pelo mal. Ó, vou repetir, crente. Porque é como se ele estivesse fazendo um resumo da tese que ele está defendendo aqui em Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. No verso 21 ele vai resumir dizendo assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ok? Não sou eu que digo, é a Bíblia. Então não se deixem vencer por mal, ou seja, não adotem os padrões estabelecidos no mundo, mas mostrem para o mundo uma outra opção, que é o bem. Esse bem, logicamente, vindo da realidade de Cristo na vida da pessoa. Mas, pastor, se a gente mostrar o bem, o mundo do jeito que ele está odiando, os crentes, vai acontecer o que está acontecendo na Síria, vai acontecer o que aconteceu no Timor-Leste alguns anos atrás. Os crentes vão jogar os crentes tudo na igreja, vão travar a igreja, vão tacar fogo. De fato, é realmente isso que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Isso ele disse em uma das suas cartas. Ele vai dizer na carta aos Coríntios e em Romanos capítulo 8 também ele vai falar isso. Né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se a morte vier a nós, resultado do ódio do mundo pela igreja, é isso que é importante. Por isso que é importante nós estudarmos a história da igreja. Porque a relação da igreja com o mundo sempre tem que ser de amor, uma relação positiva, uma relação propositiva também. Porque quem ama fala a verdade. Então, qual a relação do mundo, da igreja para com o mundo? É falar a verdade. Porque se você falar a verdade, você ama. É mostrar, ó, isso é pecado, isso é errado. Ah, mas por que é errado? Porque a Bíblia diz que é pecado. Cara, por que você acredita na Bíblia? Porque eu sou cristão. Por causa da fé. E é essa fé que nos salva. Tu está entendendo isso? Ele vai dizer isso tudo aí. A partir do capítulo 13 de Romanos, ele vai falar aí, olha aí, a relação da igreja com as autoridades, né? Que nós devemos nos submeter às autoridades, né? Respeitar as autoridades.
Respeitar as autoridades não significa se conformar com as autoridades, ok? Não confunda também autoridade com a pessoa que exerce a autoridade. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Não confunda a autoridade com a pessoa que exerce aquela autoridade. Toda autoridade, ela é instituída, ela é permitida por Deus. Muitas vezes contra gosto de Deus. Vamos lá. Se você for lá para, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao verso 9, quando Israel falou assim, dá-nos um rei. Deus falou, olha, o rei é uma autoridade. Vocês estão pedindo. E o rei vai ter certas prerrogativas inerentes a esta autoridade. Samuel, vai lá e explica isso para o povo. O rei vai ter as melhores mulheres vão ser do rei, os melhores homens vão ser do rei, os melhores cavalos vão ser do rei, as melhores terras vão ser do rei. Tudo de melhor vai ser para o rei, porque isso é da autoridade, é uma autoridade humana. O que o povo de Israel diz? Nós queremos um rei. Samuel volta para Deus e fala assim, Deus, eles querem um rei. O que Deus falou? O povo não quer? Dá um rei para ele. E aí a gente viu a desgraça que foi, né? A gente viu a desgraça que foi. Então, não confunda a autoridade com pessoa que exerce a autoridade. Vocês lembram de João? Não João Apóstolo, mas João Batista? Né? Quando Herodes... Por que Herodes tinha medo de João? Toda vez que João... Olha só, Herodes era uma autoridade do Império Romano. Quando Jesus foi falar de João, ele falou assim, 2 nascidos de mulher, ou seja, 2 nascidos de mulher, não há nenhum maior que João Batista. Então, João Batista era um homem de Deus, vivendo no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, se vestia. Era um homem que viveu a vida toda para preparar o caminho do Senhor. Só que quando ele via Herodes, ele demonstrava o amor dele por Herodes, falando a verdade para Herodes. Herodes, tu sabe que tu está errado, porque você está se deitando com a irmã do seu irmão. Era Herodias. E ele falava a verdade. Ele está desrespeitando a autoridade? Não, ele está falando a verdade. A gente deve se submeter às autoridades, até o ponto em que a autoridade esteja de acordo com a verdade bíblica. Quando a autoridade ela se coloca contra as verdades bíblicas, você tem que optar ou a verdade bíblica ou a autoridade. Isso aí a gente vai ver na história, principalmente, a gente vai estudar os pais da igreja, logo depois dos pais da igreja, a gente vai estudar as perseguições que a igreja viveu, sobre Nero, sobre Diocleciano, sobre Tito, sobre vários imperadores do Império Romano, e a gente vai ver ali que muitos cristãos morreram por quê? Existia o culto ao imperador. O imperador romano era o representante de Deus, era o Deus aqui na Terra. E ele precisava ser adorado. Tinha uma lei no Império Romano que exigia que as pessoas adorassem o imperador. Crente vai adorar o imperador? Não, né? O que aconteceu com os crentes? Morreram. Muitos morreram no Coliseu. É só lembrar, se você for lá para Daniel, Caramba, pastor, Daniel é Velho Testamento. Pois é, meu irmão, esse negócio aí da crise entre igreja e autoridade é antiga. Vamos lá. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura.
É uma estátua grande, né, irmão? Estátua de ouro e tal. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube, mais ou menos assim, um cara também. Né? Mas vamos lá. E ergueu na plenitude de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer, de si mesmo, né? Megalomaníaco, né? O cara era megalomaníaco, como todo, né, o autoritário. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Ou seja, isso é uma ordem que o rei Nabucodonosor, que era uma autoridade, você lê aí em Romanos, capítulo 13, que nós temos que nos submeter à autoridade. É ou não é verdade? Mas a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é um todo. Você não pode estudar a Bíblia somente lendo um versículo, não. Você tem que estudar a Bíblia no contexto de toda ela. Vamos lá, vamos continuar, né? Quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor herdeu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ou seja, aqui está uma lei. A lei já dizia a pena, né, para quem não cumprisse a lei, ok? Aqui está todo um compêndio jurídico. Foi feita uma lei e foi feita a regulamentação dessa lei, vai tocar, e todo mundo tem que... E se não fizer, ou seja, quem transgredir essa lei tem uma pena, vai ser jogado na fornalha. Ok? Aí, alguns crentes vão, não, mas tem que submeter à autoridade. Vamos ver? Por isso, logo que ouviram o som do trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor mandava. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som do trombeta, viu, aquela coisa toda, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Verso 11. E que todo aquele que não se prostrasse em terra, não adorasse, seria tirado da fornalha em chamas. A lei estava certinha, eles sabiam a lei certinha. Mas há alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste aqui. Curioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei aqui? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, daquela coisa toda, se vocês se prostrar, se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha só. É um Zé Mané mesmo. Mas tem autoridade, hoje ainda, meus irmãos, que tem esse mesmo pensamento. Fala assim para os crentes: quero ver o Deus de vocês livrar das minhas mãos. Vamos continuar, né? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar.
pode nos livrar. Pode livrar. E ele nos livrar das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ué, mas não tem que obedecer? Meus irmãos, tem que obedecer às autoridades, até o ponto que as autoridades não criarem uma lei que faça você desobedecer a lei de Deus. Vou repetir. Obedeçam às autoridades, até o ponto em que as autoridades não façam uma lei que leve você a desobedecer a lei de Deus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego fala para o rei, olha, eu não vou me defender de você, até porque nós não vamos adorar teus deuses de jeito nenhum. E o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas se o nosso Deus não quiser nos livrar, se a gente for lançado na fornalha e a gente morrer, rei, saiba, a gente vai para lá, a gente vai morrer. Mas a gente, de forma nenhuma, vai adorar a imagem que tu fizeste. Quero ver crente fazer isso hoje. Né? Ok? Então é importante isso aí. Olha só a tese que Paulo está defendendo aqui. A mesma tese, não é? Que a relação do mundo com a igreja, ela gera conflitos. Vamos continuar? Ele vai falar também sobre o fim dos tempos. Né? Isso aí está em Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 14. Eu não vou me ater muito a isso. E ele vai falar dos fracos e dos fortes. Né? Capítulo 14, entrando pelo capítulo 15, indo até o verso 13. Ok? Então, o que é fracos e fortes, meus irmãos? Ele vai reeditar esse conceito, esse capítulo 14, do verso 1 até o final do capítulo, entrando pelo capítulo 15 até o verso 13, ele está em consonância com aquele que ele ensina lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando ele vai falar sobre a carne sacrificada aos ídolos. Ele vai dizer assim, olha, no tocante à carne sacrificada aos ídolos, isso é igreja, tá, gente? Isso é igreja, isso é ensino de igreja, isso é ensino para a igreja. Isso é como a igreja tem que se comportar no meio desta geração. No tocante à carne sacrificada aos ídolos, sabendo, meus irmãos, que o ídolo nada é, né? Que o ídolo é um pedaço de madeira e tal, né? E se você for convidado para ir na casa de alguém para comer, fazer uma refeição, coma de tudo aquilo que for colocado à mesa, sem nada perguntar. Ou seja, seja sábio, não fique jogando conversa fora, sem nada perguntar. Ou seja, você está comendo, orou, abençoa a comida, você está comendo ali. Mas, se aquele que recebe você em casa diz, olha, esse prato aqui foi dedicado a um determinado Deus, o que Paulo vai dizer? Não coma. Mas não coma por causa de você, porque você sabe que o ídolo não é nada, você orou, aquele alimento tá, mas não coma por causa dele. Porque quando você come, você pode ferir a consciência dele, porque ele é fraco. Ele não tem o conhecimento que você tem. Ok? Então é importante a gente entender isso aí, tá, irmãos? Então é importante a gente entender que nessa dinâmica aí, a igreja, a gente vai ver, a gente está vendo isso aqui em Romanos, a gente vai ver isso aqui em Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios. A gente vai ver Paulo falando a mesma coisa, a gente vai ver isso aqui também em Colossenses, ou seja, a importância de como a igreja ela deve se portar diante do mundo. A igreja ela precisa ser diferente, a igreja ela precisa ser distinta no comportamento, nos objetivos, nas relações, principalmente na cosmovisão, na forma de se enxergar as coisas temporais sobre uma perspectiva espiritual. Ok? Então a igreja ela tem que ter essa capacidade. Paulo está ensinando isso aqui.
E aí ele termina armado, né? Falando sobre o ministério dele. Ele vai falar, Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Eu quero aqui fazer um parênteses. A igreja em Roma não foi fundada nem por Paulo, nem por Pedro. Tá? Quando Paulo escreve a igreja de Roma, Paulo, olha, o que está escrito aqui? Verso 23, do capítulo 15. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-lo, planejo vê-lo quando for à Espanha, esperando visitá-los de passagem para dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado algum pouco da companhia de vocês. Então é importante, amados, entender que a primeira vez que Paulo vai a Roma, isso está lá onde? Vocês lembram? Quando a gente estudou Atos? Atos, capítulo 27 e capítulo 28. Paulo é preso em Roma, ele fala diante lá do imperador, testemunha lá para o imperador, testemunha para os líderes judeus lá em Roma, mas a igreja de Roma já existia, tá, irmãos? A igreja de Roma já existia. Não foi Paulo que fundou, nem Pedro que fundou a igreja em Roma. Ok? Aí a gente entra para a carta aos Coríntios, outra igreja. Qual é o problema da carta aos Coríntios? Qual é o problema dessa carta aos Coríntios? Né? O que a carta aos Coríntios ensina, queridos? Qual o contexto histórico? Esta igreja, ela já foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos, quando Paulo vai a Corinto. Ok? Está lá em Atos. Então, quem funda a igreja de Corinto é Paulo. Tá? Em Atos capítulo 18, verso 24 ao verso 28, nós vemos que um judeu eloquente, um judeu que sabia falar muito bem, chamado Apolo, ele foi à igreja de Corinto também e ensinou lá algumas coisas para a igreja de Corinto. Só que Apolo era um cara eloquente. Paulo era mais incisivo. E aí Paulo escreve a carta aos Coríntios. Vamos ver quais são os problemas que a igreja... Porque muitas vezes, meus amados, lógico, a igreja primitiva, ela precisa ser modelo, ela tem que ser levada como modelo para nós hoje, a partir das doutrinas bíblicas, porque a história da igreja, junto com ela vem várias doutrinas bíblicas. Mas a igreja primitiva, ela teve problemas sérios também. Ela apresentou problemas sérios enquanto igreja. Ok? Então é importante a gente, por isso, meus amados, que a Bíblia, a palavra, o Logos de Deus, ele tem que estar acima de qualquer estrutura religiosa. Se uma determinada estrutura religiosa for contra a Bíblia, você precisa negar essa estrutura religiosa. Essa estrutura religiosa não serve. Até porque a igreja é cada um de nós. E quando nós nos reunimos enquanto grupo. Não é estrutura batista, metodista, católica, presbiteriana. Isso são coisas criadas por homens. Homens. Deus, Jesus, criou uma igreja sem placa, fundamentada somente na palavra. Ok? Não foi em teologia de homem nenhum, só na palavra. Vamos lá. Paulo, ele vai falar do verso 4 ao verso 9, do capítulo 1, olha só. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo
Verso 7, ó. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Então, qual era uma das principais características da igreja de Corinto? Não faltava dom nenhum. Lá tinha dom de cura, dom de língua, dom de interpretação de língua. Não faltava dom. Ela foi enriquecida com vários dons espirituais. Mas, meus amados, a gente precisa entender uma coisa. E eu já ensinei isso numa série de estudos na comunidade evangélica Geração da Conquista, quando nós estudamos sobre dom e dons espirituais. Eu não sei se a igreja lembra, mas nós estudamos sobre isso já. Não está em vídeo, porque na época eu estava presencialmente lá em Manaus, né? E talvez a gente retorne a estudar sobre dom e dons espirituais, sobre Dorion e carismas, né? Para a gente poder entender o que é isso aí. Ter dons espirituais não significa, meus amados, maturidade espiritual. Vou repetir. Você ter o dom de língua, você ter o dom de cura, você ser agraciado com o dom, não significa que você é um crente maduro. A maior prova disso, a prova histórica disso e escriturística disso, são as cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto. Uma igreja que não faltava dom nenhum. Amém? Tinha todos os dons lá. Só que era uma igreja doente. Vamos ver aqui? Do verso 10 ao verso 17. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Olha só. Então, na igreja tinha o grupinho do Paulo, o grupinho do Apolo, o grupinho do Pedro e até o grupinho de Cristo. O grupinho de Cristo talvez fosse até o menor. Ok? Mas era uma igreja totalmente fragmentada, irmão. Como é que pode? Se só há uma verdade. Mas espera aí, a gente leu versículos anteriores que era uma igreja que não faltava dons espirituais. Quem disse que ter dom espiritual, falar em línguas, é uma pessoa espiritual? É uma pessoa madura espiritualmente. Irmão, olha só, uma igreja totalmente fragmentada. Uma igreja que não sabia lidar com aquilo que Deus havia dado para ela. Né? Então tinha uma rapaziada que dizia que era de Paulo, e Paulo está falando, poxa, fiquei sabendo aí, Chloe, graças a Deus, Chloe falou isso para mim, que tem um grupinho do Paulo, do Apolo, do Pedro e até de Jesus. Né? Ainda bem que Jesus tem um grupinho aí, né? Paulo falando. E aí ele continua. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crespo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, eita Jesus, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha só que coisa tremenda, mesmo. Só falta desenhar. Por isso que você tem que ler, meu irmão, leia aqui. Que aí você vai entender. Por que tem tanta gente escravizada? Porque tem gente que deixa se escravizar. Tinha gente escrava do grupo de Paulo, tinha gente que estava escrava do grupo de Pedro, tinha gente que estava escrava do grupo de Apolo.
E, pasmem, tinha gente que estava escravo ao grupo de Cristo. E Cristo prega o quê? A liberdade. Paulo vai falar, acaso Cristo está dividido? Foi eu que morri por vocês? Foi Apolo que ressuscitou ao terceiro dia? Gente, não foi ninguém. É só Cristo. É só Cristo. Então, você vê uma igreja primitiva, fundada por Paulo, ensinada por Paulo, uma igreja dividida. Pode, né, pastor? Os caras foram ensinados só por Paulo só. Será que Paulo sabia da Bíblia, meu irmão? Eu acho que sabia, pelo menos um pouquinho, né? Eles foram ensinados por Paulo e estavam divididos. Por quê? Pessoas que não queriam o quê? Levar cativo o cativeiro, levar cativo todo o pensamento a Cristo. É só Cristo. Ok? E aí ele continua dizendo assim, ó, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, pois está escrito, derrubarei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Gente, esse versículo ele é tremendo. Preste atenção naquilo que a Bíblia diz. Visto que na sabedoria de Deus, ok? Vou ler bem devagarinho para você interpretar esse texto direitinho. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, a nossa razão só pela nossa razão, você não é capaz de estabelecer relacionamento com Deus. Não adianta ler a Bíblia somente pautado na razão. É isso que a Bíblia está dizendo. Agradou a Deus salvar aqueles que creem. Vou repetir, ó. Agradou a Deus salvar aqueles que creem. Por meio de quê? Da loucura da pregação. Por quê? A pregação, ela não pode se basear somente na razão humana. Você crê. A fé é o fim fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que as coisas que existem foram criadas por Deus a partir daquilo que não existia. Meus irmãos, isso é loucura, isso não tem. A razão humana não é capaz de estabelecer uma lógica em relação a isso. Mas eu creio nisso. Por quê? Porque está escrito. Porque eu creio. A mesma fé que faz com que eu creia que Deus criou as coisas do nada, que através do ex nihilo, ele fez assim, haja luz e houve luz, haja peixes no mar, toda criatura, e o negócio surgiu do nada, que a Bíblia fala que surgiu do nada, amém? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11. Surgiu do nada. Se surgiu do nada, surgiu do nada. Mas como é que pode surgir do nada? Eu concordo contigo, não sei. Não entendo. O processo surgir do nada não é um processo científico, não é um processo químico. Ninguém surge do nada. Lavoisier disse, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Isso é herético. Isso é herético. Não, que é isso, não sei o quê. Lógico, Lavoisier, ele concebeu esse princípio químico a partir daquilo que já existia. Mas esse princípio físico e químico não consegue explicar a origem das coisas. E a origem das coisas, pastor, então é o quê? Deus criou do nada. Não tinha nada, só tinha Deus. Caramba, pastor, é difícil de entender isso. Eu concordo contigo, é difícil. Quer ver? Tenta imaginar o nada. Tenta imaginar o nada. O que é o nada? Eu já fiz esse exercício várias vezes com a comunidade evangélica Geração da Conquista lá.
Tenta imaginar o nada. Aí você começa. O nada é um lugar. Não, se é um lugar, já tem alguma coisa, então não é nada. O que é o nada? Você não. Ó, o nada, que é uma palavra portuguesa, está no nosso vernáculo. Você não consegue explicar o que é o nada. Mas você sabe que tem o nada, não é ou não é? O conceito de nada, você sabe, você não consegue explicar. Você não consegue conceber o nada a partir da perspectiva humana. Já parou para pensar nisso? É igual a eternidade. O que é a eternidade? O que é um ser eterno? Aí você começa a pensar, ser eterno. Pois é. Você pode até saber o conceito, crente, mas você não consegue exemplificá-lo sob a perspectiva humana. Olha só, que doideira. É o que Paulo está falando aqui, só nesse versículo. Só o verso 21 do capítulo 1 de Coríntios, a gente fica falando sobre esse versículo aqui, o restante da aula todinha, até dar 6 horas da tarde. Porque esse versículo está falando de quê? O que é a loucura do Evangelho? O Evangelho diz que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e Deus é eterno, e Deus é santo. Vamos colocar só isso, tá? São os chamados atributos absolutos da natureza de Deus, porque tem os atributos relacionais da natureza de Deus, que são os atributos que manifestam a relação de Deus com a criação humana. E por que a gente fala, quando a gente fala sobre Deus, a gente usa atributos, pastor? Sabe por quê? Porque ninguém consegue definir Deus. Vamos lá. Deus é eterno. O que é um ser eterno? É um ser que não teve começo e que também não tem fim. Ok, é uma boa, é uma boa. Ah, mas como assim não tem começo? Então, se ele é um ser que não tem começo, ou seja, você está me dizendo, escuta, você do YouTube, põe essa cabeça para funcionar. Sei que é difícil, mas põe a cabecinha para funcionar. Se você está me dizendo que Deus é um ser eterno, que ele não tem início, você está me dizendo que ele sempre existiu. Ok? Só que, se ele sempre existiu, e você admite isso, como é que você admite um ser que sempre existiu se você não consegue comprovar esse princípio que você está me dizendo? Não, Deus sempre existiu. Tá, você estava lá para saber? Deus sempre existiu. O que é isso, Deus sempre existiu? Não tinha nada, mas Deus tinha. Deus estava lá. Sim, Deus sempre existiu. Sempre teve Deus. Mas como não tinha nada, porque todas as coisas foram criadas, não é assim que diz a palavra? Ora, se todas as coisas, e aí a Bíblia diz todas as coisas, todas. Olha essa palavra todas. É tudo, tudo. Defina tudo. Olha só a dificuldade que nós temos. Defina tudo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas. Ok. No momento em que Deus cria, olha só que coisa tremenda. No momento em que Deus cria, surge o tempo. Porque antes das coisas criadas não existia tempo, porque Deus é eterno. Olha só que doideira. A nossa mente ela não consegue entender isso. Mas é o que a Bíblia diz.
Por isso que Paulo está dizendo que isso eu estou falando só de eternidade, eu não estou falando de onisciência, eu não estou falando de onipresença, eu não estou falando de onipotência, e eu não estou falando de santidade, a gente só está falando de eternidade. Então, meus amados, Paulo ele vai dizer por que as pessoas, por que a igreja de Corinto tinha esse problema? Por quê? Porque ela não tinha conseguido essa maturidade. E ele vai falar aqui, ó, né? Aqui, Cristo, sabedoria e poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o verso 5 do capítulo 2. Né? No capítulo 3, no capítulo 2, ele vai falar ainda sobre a sabedoria procedente do Espírito. Eu quero ler isso aqui com vocês. Bem pouquinho, vamos ler aqui. Ó. Entretanto, falamos da sabedoria entre os quais já tem maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderes desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito, com letra minúscula, do próprio homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras enviadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, olha só, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ok, gente? Então, a sabedoria procedente do Espírito. Entendam a coisa. E aí a dificuldade da igreja. Por isso que a igreja está toda dividida. Por isso que a igreja está toda fragmentada. Por isso que a igreja hoje dá até pena. Eu estava vendo um pastor, né? Estava vendo um pastor. Quer ver? Vamos lá, abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia aí. 1 Samuel. Caramba, pastor, vamos lá, pô. Abre aí. 1 Samuel. Aleluia. 2 Samuel. Não, primeiramente, desculpa. 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Saul e a médium de Endor. Então, Saul foi a uma médium
uma que consultava os mortos, né? Olha só. Vamos ler aí o verso 18. Não, verso 16. Disse Samuel: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou das suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele me fez isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. O Senhor, e amanhã você e seus filhos estarão comigo, ou seja, estarão mortos. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Quem é que falou isso? Gente, Saul foi procurar essa médium lá em Endor para consultar Samuel. Samuel já havia morrido. E ele foi contra a vontade de Deus, porque Deus fala que você consultar os mortos é uma abominação. Saul foi lá, consultou, e aí a mulher, está aí no verso 11, pergunta para ele: quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Respondeu Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? Ela disse: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Olha só. Em momento nenhum, a pitonisa disse que era Samuel. Em momento nenhum. Saul perguntou: o que você está vendo? Qual a aparência dele? Ela não falou: eu vejo Samuel. Não. Um ancião, vestido um manto, está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel e inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Quem é que chegou à conclusão que aquele ser que estava subindo para falar com a pitonisa de Endor era Samuel? Saul. Só que Saul estava totalmente fora da vontade de Deus. Saul estava sem discernimento espiritual. Saul estava sem sensibilidade espiritual. Amém ou não? Porque Deus não estava falando mais com Saul, nem por profeta, nem por anjo, nem por revelação, nem por Urim e Tumim. Isso está escrito nos capítulos anteriores. E aí esse suposto Samuel falou isso aqui, ó: o Senhor entregará você e o seu povo nas minhas mãos, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Samuel estava o quê? Morto. O que ele está dizendo? Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Então amanhã você e seus filhos estarão mortos. No capítulo 30, nós temos o suicídio de Saul, ou seja, de fato ele morreu. Está aí no capítulo 31 de 1 Samuel. Amém? Mas olha o que está em 2 Samuel, capítulo 2. A partir do verso 8. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul. Opa! Então, primeira mentira. Ele falou que o exército estaria nas mãos dos filisteus. Não está. Abner é comandante do exército. Ele não está nas mãos dos filisteus. Quer ver como é que não está? Levou Isbosete, filho de Saul. Segunda mentira. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Isbosete não morreu. É filho de Saul.
a Manaim, onde proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Cara, o filho de Saul, Isbosete, além de estar vivo, foi o quê? Proclamado rei sobre todo o Israel. Isbosete, estou lendo o verso 10. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi. Davi, ele foi ungido rei pela tribo de Judá. As outras tribos ungiu o rei quem? Isbosete, filho de quem? Saul. Pô, mas o filho de Saul não ia morrer? Segundo Samuel lá? E que governou em Hebrom, olha só, gente. Isbosete foi ungido rei e governou em Hebrom 2 anos e 6 meses. Não está escrito aí na tua Bíblia? Opa, então peraí. Esse ser que subiu para falar com Saul mentiu 2 vezes. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se o pai da mentira é o diabo, quem é que falou com Saul ali, meu? No mínimo, um demônio, meu. Não foi Samuel nada, mas tem pastor famoso que diz que era Saul, que era Samuel. Olha, se era Samuel, então Deus permitiu que Samuel aparecesse para Saul numa consulta a uma médium, que Deus falou que consultar médium era uma perversão, era um pecado. Então Deus permitiu o pecado e permitiu que o Samuel mentisse, porque se foi Samuel, Samuel mentiu. Então, irmãos, é triste, é triste. Mas pastores famosos de igrejas históricas estão falando cada besteira por aí, meu irmão. Dizendo que era Samuel. E Samuel nada, aquilo ali foi um demônio. Apareceu para Saul, né? Para enganar, para ele acreditar, para ele se enterrar cada vez mais no pecado dele. Deus não tenta ninguém. Vou repetir. Aquele que é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Isso está escrito lá no Novo Testamento. Então, meus irmãos, perceba como é importante a gente ler aqui as cartas de Paulo. Eu vou pedir para você ler essas cartas, para você pensar um pouco mais, porque absurdos estão sendo ditos. Absurdos estão sendo ditos. Mas eu quero que você fique aí com esse texto maravilhoso. Maravilhoso, olha só. Quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Estou lendo o verso 14 do capítulo 2, 1 Coríntios. Pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, amado, vou parafrasear Paulo aqui. Pelas misericórdias de Deus, acredite na Bíblia. Não estou falando para você acreditar em mim, não. Meu nome é pastor Renato, pastor da comunidade evangélica Geração da Conquista. Não acredite em mim cegamente, não. Não coloque a sua fé em mim.
Coloque a sua fé em Cristo Jesus, que se manifesta, que ensina, que alimenta a sua fé pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, ela se interpreta. O que eu li lá, 1 Samuel capítulo 28, a gente entrou até, lê lá, 1 Samuel capítulo 28 e vai até 2 Samuel capítulo 2. Se você ler isso aí, você vai entender quem apareceu para Saul, lá na Pitonisa de Andor, foi um demônio. Porque ele mentiu pelo menos 2 vezes. E quem mente é o demônio, tá, irmãos? Deus não tenta ninguém, não. Então é muito sério isso, meus irmãos, que nós estamos passando. É muito sério isso que a igreja hoje está vivendo. Então peço, em nome de Jesus, você se atente ao que a palavra de Deus diz. Veja por quê. Por que a gente vai estudar as cartas, essas cartas, tanto as cartas de Paulo quanto todas as epístolas das igrejas, a gente vai ver as epístolas pastorais também. Mas por que a gente tem que estudar? Né? Eu vou dar só uma pincelada, porque a gente precisa continuar. Por quê? Porque aqui nessas cartas há várias informações sobre as crises que a igreja lá naquela época estava vivendo. São as mesmas crises que a igreja vive hoje. Por isso que está escrito lá no Velho Testamento: não há nada de novo debaixo do céu, e não há nada que não existiu, que não seja tentado novamente. A gente cai nos mesmos erros. Sabe por que a gente cai nos mesmos erros? Porque a gente não volta para a palavra de Deus. E tem gente transformando o erro em doutrina. Vou repetir. Tem gente transformando o erro em doutrina. E isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Amém? No capítulo 3, Paulo fala sobre as divisões da igreja. Olha aí. Sobre as divisões da igreja, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, meus amados, cuidado. Cuidado. Não, eu vejo, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Paulo está dizendo que quem fala assim é mundano. Não sou eu não, tá, irmão? Aí o irmão vai achar, poxa vida, não sou eu não. É Paulo. Nós temos que ser de Cristo. E quem é de Cristo está pronto a ser surpreendido por ele. E aí eu vou usar uma palavra que eu gosto muito de usar aqui na comunidade evangélica. Na comunidade evangélica de Geração do Cristo, lá em Manaus. Deixa a Bíblia te surpreender a cada dia. Seja surpreendido pela Bíblia. Que tuas convicções, mesmo as teológicas, sejam questionadas, sejam até derrubadas pela Bíblia. Deixa a Bíblia falar contigo, irmão. Sai da caixa e entra para a liberdade plena de Jesus. Amém, querido? Porque se você é de Paulo, ou se você é de Apolo, verso 4 do capítulo 3, você é mundano. E não sou eu que estou dizendo. É o apóstolo Paulo. Ok? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Verso 5. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um.
Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura e edifício de Deus. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, cada um veja como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que está posto, que é Jesus Cristo. Então, qual é o alicerce? Jesus. Ok? Jesus é o alicerce. Não pode ter outro alicerce. Não é Paulo, não é Apolo, não é Calvino, não é John Wesley, não é Moody, não é nada desses caras. Não é Lutero, é Cristo. A partir daí, cada um vai construir. Vamos lá? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira fenopalha, sua obra será mostrada, porque o dia, ou seja, quando Jesus Cristo vier, trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa pelo fogo. Ok? Então, meus amados, Paulo está falando aqui de quem constrói. O alicerce é um, Cristo. Né? Se o alicerce é Cristo, é isso que é importante, tá, irmão? Se o alicerce é Cristo, a partir daí você vai construindo. Mas o que Paulo fala? Veja como cada um constrói. Porque, infelizmente, meus irmãos, tem crente sincero, que está edificando sua vida espiritual, né, em opiniões, em visões de homens. Paulo está nos convidando aqui a construir com ouro, prata, pedras preciosas. Paulo está nos convidando a construir a nossa vida espiritual com qualidade. O alicerce é Cristo. Mas você não pode ficar na mediocridade. Porque você pode até ser salvo. É o que Paulo está falando aqui. Se o teu alicerce é Cristo, fica tranquilo, você vai ser salvo. Mas quando Jesus Cristo vier, você vai ter prejuízo, você vai perder galardão. Né? Você vai ter prejuízo. É o que a Bíblia diz. Aí tem gente que fala que isso aí tem meu Deus. Tem gente que usa esse texto aqui ainda para falar sobre purgatório. Olha só, não tem nada a ver. Paulo não está falando nada de purgatório aqui. Paulo está falando de construir coisas. Amém, querido? Então, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa completar. Nós vamos continuar a partir daqui, né, esses ensinos da história da igreja. Isso aqui é a igreja, a gente está estudando a igreja, os problemas que a igreja vivia. Depois você vai somando tudo aquilo que a gente viu de Romanos e aí a gente vai fazer um apanhado geral dos problemas que a igreja lá naquela época estava sofrendo. A igreja daquela época sofreu problema. Mas estão aqui na Bíblia para quê? Para mostrar, para a gente não cair nos mesmos erros, mas infelizmente estamos caindo nos mesmos erros. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa completar aí em seu coração o sentido da palavra dele. Nós vamos colocar aqui, eu não sei aonde, o QR Code da igreja,
ou a chave Pix da igreja para que você possa contribuir com a quantia que você quiser, né? Para que nós possamos aí pegar esse dinheiro, transformá-los em cestas básicas, nas obras sociais que a comunidade evangélica Geração da Conquista faz. Deus possa te abençoar. Nós estaremos orando agora, né, pelas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas que serão depositadas lá na comunidade evangélica Geração da Conquista, né, para que nós possamos aí ter aí cada dia mais uma vida pautada e esclarecida pela palavra de Deus. Vamos lá. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, nos mostrou uma grandeza poderosa, uma grandeza muito grande, ó Deus, de história da igreja. Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, cada nuance, cada problema que a igreja primitiva viveu, sabemos as razões pelas quais ela viveu, para que possamos, ó Pai, nos dias de hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, possamos, ó Pai, errar menos. Não estou dizendo que nós não vamos errar, mas possamos errar menos. Possamos ser mais unidos. Possamos colocar a palavra de Deus cada vez mais como única regra de fé e prática. E que possamos, ó Pai, cada vez mais nos dissociarmos de tradições, teologias e de posições de origem humana. Senhor, nos abençoe, abençoe cada contribuição, abençoe cada pessoa que contribuirá com a comunidade evangélica Geração da Conquista. Que tu possas, ó Pai, a cada dia estar nos abençoando. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa prover a você todo o esclarecimento necessário. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.